Olá, hoje o nosso grupo, constituído por mim, pela Alice e pela Lauren, vai apresentar sobre o artigo que fala a respeito da investigação experimental em concreto flexível utilizando fibras naturais e artificiais, juta e nylon. Ele possui os seguintes autores mencionados abaixo. Então, o concreto flexível tem como nome original composto cimentício projetado. E ele possui a sigla ECC, que tem de origem o idioma inglês. Ele é constituído por misturas minerais e químicas, por cimento, agregado fino e água. Sua capacidade de deformação é de 3 a 7%, enquanto a capacidade de deformação do concreto comum é de 0,01%. Ainda comparando os dois concretos, a gente percebe que o concreto comum possui uma durabilidade menor, já que ele utiliza os agregados graúdos, enquanto o concreto flexível não utiliza, o que gera uma produção de uma quantidade de água de exudação interna acumulada maior, já que o tamanho do agregado influencia nisso, enfraquecendo então a zona de transição na pasta agregada. Esse concreto flexível, em média, ele é 3 vezes mais caro que o concreto comum. Esse trabalho ele tem como objetivo desenvolver uma nova classe de fibras resistentes para o concreto, com propriedade de endurecimento por deformação. Nesse trabalho, então, utiliza-se fibras de nylon, que é artificial, e a fibra de juta, que é a natural. Também utiliza-se cinzas rolantes para a substituição parcial do cimento. O objetivo geral, então, seria apresentar o comportamento do prisma com a porcentagem ideal de fibra sob o carregamento de 2 pontos. Os materiais utilizados foram água, agregado fino, cimento APC 43, cinzas volantes de classe F, fibra de juta de 12 mm, fibra de nylon de 12 mm, esses milímetros são de comprimento, aditivo superplastificante naftaeno formaldeído sulfonado modificado, e como a colega explicou, não são utilizados agregados grossos no ECC, já que a fibra já faz esse papel. Aqui nós podemos ver imagens das fibras utilizadas, a fibra de juta acima e a de nylon abaixo, e tabelas com as propriedades físicas da fibra de juta, da fibra de nylon e do agregado fino, que é a areia. A dosagem do ECC é baseada em micromecânica, considerando as interações mecânicas entre a fibra, a matriz de argamassa e a interface entre elas. Foi utilizado o grau de dosagem M30, adaptado conforme a literatura de referência de ECC. Com isso, a gente conseguiu essa dosagem de referência, que está escrita na tabela. Além da referência, foram feitos mais 3 traços, com 0,5%, 1% e 1,5% de cada uma das fibras juntos, adicionados ao traço inicial. A mistura de concreto flexível foi realizada através de mistura manual. Foram moldados 3 tipos diferentes de corpos de prova: o cúbico, o cilíndrico e o prismático, para os ensaios de resistência à compressão, resistência à tração dividida e resistência à flexão. Os corpos de prova foram curados em tanques até completarem as idades necessárias para os ensaios, que são de 7 e 28 dias. Para os resultados da parte experimental, então, foram feitos 3 ensaios, como a colega já tinha falado. Todos os ensaios no artigo foram feitos em concreto endurecido aos 7 e 28 dias. O primeiro ensaio feito foi o ensaio de resistência à compressão, em que foi utilizado corpos de provas cúbicos de 15 por 15 por 15 centímetros. E esses foram comprimidos até o rompimento. E para o cálculo da resistência, foi dividido a carga máxima até o rompimento, divididos pela área. O segundo ensaio foi o ensaio de tração por compressão diametral, que dessa vez foi feito com corpos de prova cilíndricos de dimensão de 30 centímetros de altura por 15 centímetros de diâmetro, também comprimido até romper. E por último, foi feito o ensaio de flexão, que dessa vez foi utilizado o corpo de prova prismático, de 10 por 10 por 50 centímetros, e como os outros, também até romper. Então, em seguida que foi feitos os testes, foram elaborados gráficos.
e esses gráficos mostram os resultados aos 7, em azul ali, e aos 28 dias. E nesses 7 e 28 dias são colocadas a resistência das 4 amostras, que é o concreto de referência, 0,5, 1 e 1,5% de fibra. Já na tração por compressão axial também foi feito um gráfico com as mesmas, utilizando os mesmos dias e as mesmas amostras, né, com concreto de referência e tudo mais. E ali, por último, a gente pode ver, e na anterior também, que o concreto que mais teve resistência à compressão e à tração por compressão axial foi com 1,5% de nylon e de jute. Por último, então, na flexão, nós temos também outro gráfico, e assim como os outros, ele mostrou o mesmo resultado, que para maior resistência à flexão, também foi o concreto com 1,5 de nylon e 1,5 de jute. A gente pode concluir, então, que o concreto ensaiado é mais resistente e flexível que o concreto convencional, embora, como a colega tinha falado, 3 vezes mais caro. Além disso, ele pode ter diversas aplicações, principalmente em áreas com atividades sísmicas, devido à otimização de suas propriedades, o que aconteceu pela adição das fibras, tanto a natural quanto a inal. As propriedades do concreto testadas são significativamente melhoradas com a adição das fibras de jute e nylon. A adição de 1,5% de cada fibra mostrou mais melhoria do que se comparado aos outros traços. Quando a gente olhou os gráficos, a gente pode ver que a adição de 1,5% foi melhor do que a de 0,5% e 1%. Os resultados obtidos foram melhores aos 28 dias. Aos 7 dias, o aumento de resistência foi pequeno se comparado aos dados. A gente pode ver que aos 7 dias não houve muita diferença do aumento da resistência, já aos 28 dias a gente pode ver que houve um salto e a gente pode ver bastante diferença entre os resultados. Aqui estão as referências utilizadas para fazer o artigo e gostaríamos de agradecer a atenção.